queridos, então vamos lá. Nós vamos entrar em João capítulo 13. Eu já vou te falar o versículo que nós vamos dar início aqui para a nossa mensagem. E o que eu quero falar com todo mundo aqui em João capítulo 13? Que às vezes nós vamos passar por situações na nossa vida, que no momento que nós estamos passando por aquela fase, por aquela situação, por aquele momento, muitas vezes a gente não entende por que eu estou passando por isso. Mas o que eu tenho que fazer? Acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que diz Romanos 8, versículo 28. E às vezes tem coisas que a gente não compreende no momento, porque talvez não temos a estatura espiritual suficiente para Deus nos explicar, mas um dia nós vamos entender. E o que eu quero falar contigo hoje? Que quando eu não entendo, eu não sei por que eu estou passando, o que Deus está permitindo, deixando e por que está acontecendo, eu e você temos que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É acreditar em quem Ele é, acreditar no caráter dEle, acreditar que tudo que Ele está fazendo para a nossa vida, com certeza, é para o nosso bem. Vamos começar em João, capítulo número 13. Você vai ler comigo uma passagem onde o mestre, ele vai lavar os pés dos discípulos, que diz assim, ó, comece comigo no verso 5. E depois, está falando sobre Jesus, ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar os pés com a toalha que ele estava cingido, ou seja, Jesus tirou a própria toalha que ele estava ali usando, começou. E aproximou-se Jesus, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, Pedro falou para ele, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse, pega uma caneta e sublinha isso aí, aqui começa a nossa mensagem de hoje. Olha o que Jesus falou para o Pedro, é o que Jesus está falando para você que está comigo agora aqui nessa igreja e nesse culto. Olha, queridos, o que ele falou? O que eu faço, todo mundo lê comigo, não sabes tu agora, ou seja, não vai entender. Continue. Mas tu saberás quando, queridos? Depois. Vamos ler de novo? O que eu faço não sabes tu agora. Mas o que ele disse? Mas tu o saberás. Agora preste bastante atenção. Muitas coisas na nossa vida são assim. Agora, nós não conseguimos entender. Vai chegar um dia que nós vamos compreender o porquê de cada situação, cada contratempo, cada pessoa na nossa vida. Às vezes hoje, você tem até orado e falado com Deus e perguntado para Ele, Deus, por que dói? Porque às vezes estamos passando por uma situação que tem provocado dentro de nós uma dor grande. E talvez você tenha falado com Deus e Deus tenha ficado em silêncio. Nunca esqueça o que eu vou te dizer. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Até o silêncio de Deus é uma resposta. E talvez estamos passando por alguma coisa, não sei qual é a sua área, qual é a sua vida, o que você está passando, o que aconteceu, se é com você, se é com um familiar, se é na vida financeira, se é na vida espiritual. Às vezes a gente também não entende por que se foi. Por que às vezes uma determinada pessoa, Deus remove ela da nossa vida. E às vezes você até gostava daquela pessoa, você era próximo e tal. E a gente não entende essas situações na nossa vida. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu, né? A gente começa a orar e perguntar, Deus, por que eu estou passando? Às vezes a gente pergunta assim, por que eu, Deus? Por que comigo? Às vezes a gente diz assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo, tem outras pessoas fazendo coisas erradas que às vezes você percebe. E com aquelas pessoas não acontece nada, está acontecendo comigo, que estou procurando ser fiel, estou procurando ser obediente, procurando andar na palavra, te servir, fazer as coisas certas. Então é como ele falou para o Pedro, tem coisas que agora, nesse momento que a gente está passando, a gente não consegue compreender, entender o porquê de tudo isso, por que às vezes a gente está passando por uma injustiça, por que às vezes alguém pode ter sido mais duro conosco, por que estamos passando por isso? Agora a gente não sabe, mas você tem que entender alguma coisa, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão de Deus. E tudo que está acontecendo na nossa vida, é um trabalhar de Deus em nós, é um trabalhar de Deus no nosso caráter, é um trabalhar de Deus em nós para nos transformar, nos moldar, nos melhorar, para nos trazer uma experiência, para fazer a nossa fé crescer. Ou, às vezes, Deus está te lapidando. E quando Deus começa a nos lapidar, é duro,
é dolorido e é sofrido. Porque para lapidar, você tem que bater em alguma coisa. E às vezes parece que as pessoas e a vida estão nos batendo. Não fique triste com as pessoas e nem com a vida. Porque nada acontece nessa vida sem a permissão de quem? Então Deus está fazendo uma obra em nós, nos transformando. E o que eu tenho que fazer nesses momentos que eu não entendo, que eu não compreendo, por que dói, por que eu, por que isso, por que no meu trabalho eu comecei a ser invejado, por que eu comecei a ser perseguido, por que aquela pessoa que se dava tão bem comigo agora de uma hora para outra virou, por que isso? Pare, não adianta, a gente deveria estar buscando e dizendo, Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar que tudo que o Senhor está fazendo, hoje eu não compreendo. Mas é como ele disse para o Pedro, Pedro, agora tu não entende, mas tu saberás depois. Quer ler? Vamos juntos? Continue comigo, como é que está escrito aqui? Vamos ler o versículo de número 7. Respondeu Jesus e disse, todo mundo, o que eu faço, não o sabes tu agora. Mas olha o que ele disse, mas tu o saberás. Então vai chegar a hora que a gente vai entender tudo. Às vezes, quando você passa por uma batalha, na hora a gente fica até chateado, triste. Mas depois que você já passou, já superou, as coisas se encaixaram, voltaram ao normal, você para e pensa, nossa, olha como a minha fé está melhor. Aí a gente entende qual foi o propósito de Deus com tudo aquilo. Na hora a gente não consegue entender o propósito de Deus em tudo que Ele está fazendo. Mas nada acontece na nossa vida sem a permissão de quem? De Deus, irmão. José teve um sonho, 2 sonhos, com ele e com a família, que ele teria uma posição grandiosa diante dos pais, dos irmãos, e depois que ele tem um sonho, o que começou a acontecer na vida do José? Só piorar. Foi jogado na cova, invejado, traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado de abusar sexualmente de uma mulher que ele não fez nada, trancado na prisão. Ajudou a adivinhar o sonho do copeiro e do padeiro e ficou esquecido mais 2 anos depois disso ainda. Talvez na hora o José não entendia. O que eu fiz para estar passando por tudo isso? Mas o dia que Deus bota o José no trono e que o faraó manda chamar o José e que o faraó bota um anel no dedo dele, ali ele entendeu. Tem coisas que agora a gente não entende porque está passando, mas amanhã nós vamos entender. E o que eu tenho que fazer durante essa fase? Não reclamar. Não murmurar, não se queixar, não guardar mágoa de ninguém e saber que tudo é um trabalhar de quem? De Deus. Deixa marcado aqui a Bíblia e vai comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Então, às vezes nós não vamos entender o porquê estamos vivendo isso, passando, porque Deus tem permitido tal situação, tal outra, tal pessoa, tal coisa. Tudo é um trabalhar. E sabe que às vezes Deus está te lapidando. Deus está com a talhadeira dele lá, dando umas marteladinhas. Só que às vezes a pedra é dura aí. Quanto mais dura for a pedra, mais forte vai ter que ser o golpe. Ai, pastor, está doendo que é uma barbaridade. Quem mandou tu ser uma pedra dura? Olha para o irmão do lado e diga, para de ser cabeça dura. Amém? Quanto mais cabeça dura você for, mais forte é o golpe. Para conseguir ir lapidando e desmanchando. Não seja cabeça dura, amém? Vamos lá, queridos. Quem achou Isaías aí, diga glória a Deus, pessoal. Vamos ler com o pastor? Vai lá. Então, às vezes eu não vou entender, mas vai chegar o dia que nós vamos compreender o porquê de todas as coisas e tudo que Deus está fazendo, vamos compreender que tudo é para o nosso bem. Isaías, capítulo de número 55, o livro do profeta. Pega uma caneta e sublinha o versículo 8, versículo 9, amados. Porque os meus pensamentos, Deus está falando para mim e para você, isso aqui é forte, leia. Não são os vossos, porque nós pensamos, vai acontecer desse jeito, mas às vezes Deus pensa que vai acontecer de outro. José teve o sonho, eu vou governar minha família. Pensou, vai ser fácil, eles vão... Mas Deus pensou de outra forma. Agora vamos lá. E nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Às vezes nós fizemos um plano para a nossa vida e Deus fez outro. 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra. Olha o que a Bíblia diz. Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, queridos. E os meus pensamentos, olha o que a Bíblia diz, são mais altos do que os vossos.
É por isso que eu não estou entendendo, porque Deus ele está num nível muito maior do que eu. Deus ele já viu o futuro, ele já me viu lá na frente, ele sabe o que ele está fazendo. É por isso que eu não consigo agora entender, porque os pensamentos dele são mais altos, ele está num nível mais alto. Quando eu amadurecer e subir de nível, eu vou conseguir entender que tudo que está acontecendo, mesmo a dor, e Deus sabe trabalhar com a dor, coopera para o bem. E às vezes haviam coisas guardadas lá no fundo da nossa alma que nós mesmos éramos covardes e não queríamos enfrentar, não queríamos tratar, nem falar sobre isso. E às vezes Deus permite situações que mexem coisas lá do fundo da nossa alma, que nunca foram tratadas e que Deus precisa tratar. Porque do jeito que você estava, Ele não poderia te colocar onde Ele queria. E às vezes Ele permitiu situações acontecerem para mexerem lá no fundo da gente. Para mexer lá no fundo da nossa alma, do nosso coração. Para quê, pastor? Para tratar, transformar você, curar isso, para Ele poder então pegar você curado e colocar você curado aonde Ele gostaria de colocar. Amém? Então eu tenho que confiar em Deus. Talvez hoje eu não entendo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Os pensamentos dele não são os nossos. Vai ser difícil eu entender agora, porque ele está pensando e enxergando algo que eu não consigo pensar, nem imaginar, que às vezes eu nunca pensei sobre isso. O que a Bíblia diz? Que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca chegou ao pensamento do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que a gente nunca imaginou Deus vai fazer. Então olha de novo o versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais, marque essa palavra, mais altos, marque aí na sua Bíblia. O que os meus pensamentos são? Mais, você sabe que Deus tem muito mais do que você tem pedido para Ele. Às vezes tu está pedindo, Deus, se eu vender R$1.000 por mês já está bom. E Deus está dizendo, eu não quero que você venda 1.000, eu quero que você venda 5.000. Às vezes você está dizendo, mas se eu ganhar 1.000 já está bom. E Deus está dizendo, não, mas eu não queria 1.000, eu queria 10. Os pensamentos dele são mais altos. Deus tem mais para nós do que os vossos pensamentos. Vamos em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Então, quando eu não entender, eu vou tomar uma decisão. Levante sua mão assim com o pastor e diga, quando eu não entender, diga, eu decido confiar. Confiar e acreditar no caráter do Deus que nós servimos. E acreditar que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Isso mesmo. Mateus 14, vamos lá, queridos. Todos acharam? Você vai começar comigo no versículo de número 24. Está falando sobre os discípulos no meio do barco, no meio do mar, quando Jesus manda eles irem para outra margem. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma. E eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo aonde? Por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o que Jesus fez, amados? Acalmou o vento. Olhe para mim. Essa história poderia ter sido diferente? Talvez sim. O Pedro poderia ter caminhado até Jesus, nunca ter afundado e ter voltado com Jesus, como ele voltou, caminhando, segurando a mão dele, caminhando sobre as águas. Ele poderia nunca ter afundado. Agora preste atenção. Nada acontece sem a permissão. Eu sei que também tem a nossa parte, porque o Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento e para a tempestade. Aqui foi o erro dele. Mas Deus permitiu Pedro afundar. Você sabe que às vezes Deus permite você passar vergonha?
Às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida. Às vezes Deus pode permitir alguém te ofender. Deus pode permitir. E tudo isso é um trabalhar de Deus na sua vida. Por que isso, pastor? Porque você conhece o Pedro. E quanto mais difícil é o seu temperamento, mais forte vai ter que ser o trabalhar de Deus até Ele te moldar. Amém? Quanto mais duro você é, mais forte vai ser a batida do Senhor para transformar você. Quem era o Pedro? Você sabe que o Pedro já era meio forte. Era ou não era? É. Jesus disse, Pedro, vocês vão me negar. O que o Pedro disse? Não, eu não. Pedro era meio forte. Sim ou não? Não vou te negar, eu estou pronto. Pedro já achava que ele era pronto. Era ou não era? Estou pronto para morrer contigo aonde? Na cruz. No outro dia, o que ele está fazendo? Negando Jesus, né? Jesus disse, convém que eu morra, que eu seja maltratado e tal. Não, vem cá, mestre. Não, de modo nenhum isso te acontecerá. Ou seja, na frente de todo mundo, Pedro queria repreender quem? Você vê a ousadia do discípulo. Querer dizer que o mestre está errado naquilo que ele está fazendo. Você já vê que o Pedro já estava com o coração orgulhoso, queria repreender o próprio Jesus. Às vezes a pessoa fica orgulhosa, ela quer repreender o pastor, o obreiro, não, está errado. Então você está vendo como é que é o teu temperamento? É por isso que Deus está fazendo isso. Porque quanto mais duro é o seu temperamento, mais forte, mais Deus vai ter que trabalhar. E por que Deus permitiu? Porque se o Pedro fosse até Jesus e chegasse lá e não afundasse, nada daquilo acontecesse, ele teve uma experiência tremenda com Deus. E isso ninguém vai tirar do Pedro, a experiência que ele teve, a fé dele depois do caminhar sobre as águas e até do afundar é outra. Mas por que Deus permitiu ele afundar? Porque se ele volta sem afundar, ele já achava que ele estava pronto. Se ele volta desse jeito, como é que ele ia entrar no barco? Nossa, com o nariz lá em cima. Amém? Achando que ele era o melhor dos discípulos. Que ele seria melhor do que quem? Que todos os outros, que ele era o cara que estava pronto. Eu sou o cara, andei sobre as águas, hein? Alguém mais andou aí? Mas quando Pedro afundou, ele voltou para dentro do barco de uma forma totalmente diferente. Vendo que ele dependia de Jesus e que ele não era diferente dos irmãos. Amém? E ele passou uma vergonha, porque na frente de todo mundo Jesus olha para ele e diz, homem de pequena, talvez ele achava que ele tinha muita fé. E Jesus às vezes permite que a gente sofra, que doa. Às vezes Deus vai permitir que você seja humilhado. Agora nunca esqueça o que eu vou te dizer. Só se sente humilhado quem é orgulhoso. Porque quem não tem orgulho não vai se sentir humilhado. Jesus cuspiram na cara dele na cruz. Escarneceram. Jesus se sentiu humilhado? Porque ele não tinha orgulho. Amém? E o Pedro voltou humilhado para dentro do barco, porque Deus estava tratando o orgulho de quem? Do Pedro. Jesus estava tentando tratar o Pedro, porque Jesus sabia que lá na frente o Pedro ia errar, o Pedro ia negar ele, se o Pedro continuasse do jeito que ele estava. Então Deus estava tentando tratar o Pedro. E não esqueça, tudo que está acontecendo na nossa vida é um trabalhar de Deus. E quando você não entender, não reclame, não murmure, tome uma decisão de confiar em quem? Em Deus. Senhor, eu vou confiar em Ti, confiar que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo é para o nosso bem. 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá. Tudo é para o nosso bem, às vezes é um trabalhar de Deus em nós, é um trabalhar de Deus na nossa fé, é um trabalhar de Deus no nosso caráter, é um trabalhar de Deus no nosso coração. Tudo é um trabalhar. E o que eu tenho que fazer? Confiar. Confiar no Senhor, confiar que hoje eu não entendo, mas vai chegar o dia que nós vamos entender. E enquanto eu não entendo, eu vou confiar. Confiar que tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. 1 Coríntios capítulo 10, vamos juntos, amados. No versículo 13 agora. Vai lá na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, versículo 13. Falta alguém encontrar, pode chamar os obreiros que eles ajudam. 1 Coríntios 10, versículo 13. O que diz o 13, amados? O 13 diz assim, ó. Não veio sobre vós o que, queridos? Tentação, senão humana. Agora leia. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará também o quê? O escape, continue comigo, para que possais suportar. Nunca esqueça o que eu vou te dizer. Levante sua mão aos céus e diga com o pastor, diga, nenhuma luta é maior do que eu possa enfrentar. Então Deus diz que se Ele mandar a batalha, Ele mandar a luta, Ele já tem a solução, Ele já tem o escape, Ele já tem a saída. Deus conhece a tua estrutura.
Ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe quando parar, quando realizar, quando operar. No livro de Salmos 103, versículo 14, diz que ele conhece a nossa estrutura. Então ele está dizendo, ele jamais vai permitir que venha uma tentação, venha uma luta, venha uma batalha maior do que eu possa suportar. E tudo é um trabalhar de Deus, ele está trabalhando a nossa fé, na nossa vida, está nos ensinando a confiar em quem? Nele. Porque às vezes você está orando e Deus está em silêncio. Mas o silêncio não significa que ele não está te ouvindo. Ele pode não estar respondendo, mas ouvindo, Deus está ouvindo. E o que eu tenho que fazer nesses momentos difíceis? Que eu não sei por que se foi, por que dói, por que eu estou passando por isso, por que Deus permitiu, por que comigo? Você tem que tomar uma decisão. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu vou confiar nele. Vamos em Provérbios capítulo 3. E olha o que o Salomão vai falar para nós aqui. Provérbios capítulo 3. Vamos juntos lá. Então Jesus disse para o Pedro, agora tu não entendes, mas vai chegar o dia que você vai entender. Então hoje às vezes tem coisas que você não está entendendo, mas vai chegar um momento que você vai entender o porquê de cada situação na sua vida. Provérbios 3, todos acharam? Então leia com o pastor o versículo 5. Provérbios é depois dos Salmos. Você vai Salmos, depois vem Provérbios 3, versículo 5. Olha qual é a primeira palavra. É isso que você tem que fazer quando você não está entendendo, compreendendo o porquê de tudo que você está passando. Provérbios 3, versículo 5 diz assim, todo mundo junto. Confia no Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Como? De todo o teu coração. E olha só, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie sobre o que você pensa e o que você acha. E nesses momentos difíceis, o diabo bota cada pensamento na nossa mente. Nesses momentos difíceis, o diabo vem falando cada coisa ao nosso ouvido. Não se apoie no que você está achando, no que o diabo está falando no seu ouvido, no que o diabo quer que você entenda. Confia no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, talvez está difícil. Continue firme na palavra. Continue fazendo o que é certo, o que tem que ser feito. Continue sendo obediente. E vai chegar a hora que você vai entender que por mais difícil que foi, tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Pastor, eu não entendo. Quando você não entender, toma uma decisão. Decida. Eu vou confiar em Deus. Não vou duvidar de quem Ele é, não vou duvidar do caráter, não vou duvidar da palavra dEle que diz que tudo coopera para o meu bem. Eu vou confiar. Quem é que decide confiar, diga amém. Então fique de pé, nós vamos fazer uma oração. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.